A verdade sobre os anjos. Capítulo 10. Os anjos desde o tempo do juízo até o primeiro reinado. Cristo como o anjo do Senhor. Nos tempos antigos, quando Deus enviou seus anjos para ministrar a indivíduos ou com eles se comunicar, ao estes tomarem consciência de que tinham visto um anjo e com ele conversando, enchiam-se de temor reverente e pensavam que morreriam. Tinham um conceito tão exaltado da tremenda majestade e poder de Deus que, ao entrar em um contato com aqueles que provinham diretamente de sua santa presença, julgava que seria destruído. Depois da morte de seu líder, Josué, e dos anciãos que a ele se haviam associado, o povo gradualmente redecidiu em idolatria. O Senhor não permitiu que os pecados do povo ficassem sem reprovação. Havia ainda adoradores fiéis em Israel, e muitos outros por hábito ou pela anterior tradição frequentavam o culto de Deus no tabernáculo. Uma grande multidão havia se reunido para certa festividade religiosa, quando um anjo de Deus, que antes se apresentara em Gilgal, apareceu à congregação em Siló. Aquele anjo, o mesmo que aparecerá a Josué quando da tomada de Jericó, era ninguém menos que o Filho de Deus. Mostrou ao povo que ele não havia quebrado suas promessas a eles, mas que da parte deles ocorrerá violação do solene concerto. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Juízes, capítulo 2, versos 4 e 5. Todavia, esse arrependimento não produziu resultado duradouro. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés. A divisão a que esta família pertencia não mantinha posição de destaque, mas a casa de Joás distinguia-se pela coragem e integridade. A Gideão chegou o convite divino para libertar seu povo. Na ocasião, estava ocupado debulhando trigo. Enquanto Gideão trabalhava em segredo e silêncio, meditava com tristeza na condição de Israel e pensava como poderia ser quebrado o jugo que oprimia seu povo. Subitamente, o anjo do Senhor apareceu e se dirigiu a ele com estas palavras: O Senhor está com você, homem valente. Juízes 6, verso 12. O anjo cobrira a divina glória de sua presença, mas ele não era outro senão Cristo, o Filho de Deus. Quando um profeta ou anjo apresentava uma divina mensagem, suas palavras eram: Assim diz o Senhor, eu farei isso. Mas no tocante à pessoa que esteve com Gideão, é declarado que o Senhor disse: Eu estou ao seu lado. Juízes 6, verso 16. Desejando mostrar honra especial ao seu ilustre visitante, e havendo obtido a promessa de que o anjo esperaria seu regresso, Gideão correu à sua tenda e de suas escassas reservas
preparou um cabrito e pães sem fermento, os quais apresentou diante dele. Quando o presente foi colocado diante do anjo, este ordenou: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Juízes, capítulo 6, verso 20. Gideão obedeceu e o Senhor lhe concedeu o sinal que ele desejava, com o cajado que trazia na mão. O anjo tocou a carne e os pães asmos. Fogo subiu da rocha e consumiu toda a oferenda como sacrifício e não como refeição hospitaleira, pois ali se encontrava Deus e não um homem. Após essa prova de seu divino caráter, o anjo desapareceu. Convencido de que tinha visto o Filho de Deus, Gideão se encheu de temor, exclamando: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor, face a face. Graciosamente o Senhor apareceu pela segunda vez a Gideão e lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Essas preciosas palavras foram proferidas pelo menos compassivo Salvador, que afirmou a assustados discípulos enquanto estava no mar agitado: coragem, sou eu. Mateus 14, verso 27. Foi também ele quem apareceu aos que pesarosos havia se reunido no cenáculo superior, proferindo as mesmas palavras antes apresentadas a Gideão: que a paz está com vocês. Lucas 24, verso 36. Sansão, no meio da vasta apostasia, os fiéis adoradores de Deus continuaram suplicando a ele a libertação de Israel. Na região montanhosa que dominava a planície filisteia, havia uma pequena cidade chamada Zorá. Ali morava a família de Manoá, da tribo de Dan, uma das poucas casas que, em meio à deserção geral, permaneceram fiéis a Jeová. O anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá, que não podia engravidar, com a mensagem de que ela teria um filho, por meio de quem Deus iniciaria a libertação de Israel. Por isso, o anjo deu instruções com relação aos hábitos dela e também sobre como deveria cuidar da criança. A mulher procurou o marido e, depois de descrever o anjo, repetiu a mensagem dele. Então, com medo de cometerem algum erro na importante missão que havia recebido, o marido orou: peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Quando o anjo apareceu de novo, Manoá perguntou ansioso: qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? As instruções anteriores foram repetidas. A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Manoá e sua esposa não sabiam que aquele que a ele se dirigia era Jesus Cristo. Imaginaram-no como um mensageiro do Senhor, não conseguindo, contudo, determinar
se era um profeta ou um anjo. Desejando manifestar hospitalidade para com o visitante, convidaram-no a permanecer enquanto lhe preparava um cabrito desconhecido, porém a natureza do hóspede não sabia se deveriam colocar a oferta diante dele como alimento ou